E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o novo nascimento e a ordem da salvação. O que é o novo nascimento, por que nós precisamos nascer de novo e a necessidade que nós temos, nós e todos os seres humanos têm, de um arrependimento genuíno. O nosso plano de curso, como vocês já bem conhecem, né, o Chicão também apresentou isso. A primeira aula, que foi a aula anterior, é uma aula de antropologia bíblica, que a gente tenta um pouquinho dizer qual é o fundamento bíblico do estudo sobre o homem. Essa é a segunda aula na qual nós estamos, de novo nascimento, sob a perspectiva reformada. E nós teremos 9 aulas. Tá? Hoje nós estamos na segunda. A gente passa por uma discussão mais teológica sobre o que é necessariamente a Ordo Salutis, como começou essa sistematização da ordem da salvação, e daí nós seguimos em diante para falar sobre a eleição incondicional, o chamado, a regeneração, a conversão, justificação, a adoção, perseverança, a glorificação, e terminamos relatando, na verdade, exaltando a soberania de Deus pela majestade dele na nossa salvação. A aula de hoje, ela é muito, digamos, importante, porque traz para a gente uma perspectiva que tem sido muito perdida nas igrejas hoje, que é a discussão do novo nascimento. Com vocês, a necessidade, a real importância do novo nascimento. O pastor Marcos Alexandre comentava hoje que a gente vive no que ficou chamado por muitos sociólogos, por historiadores, como a era das incertezas, e é um pouco isso, nós temos muitos anseios, e a gente tenta buscar, na verdade, a resolução dos nossos anseios, das nossas dúvidas, dos nossos medos, no divã do psicanalista, no psicólogo, nos médicos, em ideologias políticas, em tantas outras coisas. E a resposta, obviamente, para esses anseios, para a cura dessas coisas, ela é, via de regra, uma resposta espiritual, que pode ser dada e que deve ser dada, na verdade, por meio do novo nascimento, do arrependimento genuíno e da esperança que decorre desse novo nascimento. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós fomos um dia escolhidos por Deus para estarmos aqui. E eu quero crer que todos que estão aqui é porque nasceram de novo e vivem essa vida, na verdade, de acordo com esse novo nascimento. Quantos de vocês, muitos de vocês certamente já ouviram sobre o novo nascimento? Alguma ideia do que é o novo nascimento? Para a gente começar a aquecer os motores? Alguém quer compartilhar? Olha, o novo nascimento é algo que é um processo. O novo nascimento é algo instantâneo. Alguém quer comentar alguma coisa? É um ato sobrenatural, o novo nascimento, ou é um ato natural, esse que vem de nós? É um ato, bom, primeira definição, é um ato sobrenatural.
ele é instantâneo, ele acontece de uma vez por todas, ou ele é um ato, digamos, progressivo? Temos duas aqui. Vou passando, quem quiser. Que te impedia andar no caminho de Deus, né? Porque quando você tem um novo nascimento, o novo nascimento é a questão da conversão, daquele processo que você está começando a ter na vida, que é o conhecimento da palavra. Não só isso, também como a questão de você ter o discipulado e começar a ter aquele processo de você realmente mudar a vida, de deixar para trás aquilo que te impedia de seguir a Deus, né? Eu acho. Primeira coisa, o novo nascimento, ele é de fato, ele é um ato instantâneo. E ele é um ato, eu vou me arriscar e falar um termo um pouco mais teológico, ele é um ato monergístico. Ele é o ato de um só. Ele é um ato de Deus, né? O salmista, no Salmo 16, não vou lembrar exatamente o Salmo, assim, quem é que pode discernir as suas próprias faltas? Nenhum de nós, se fosse para nascer de novo, conseguiríamos discernir as nossas próprias faltas e saberíamos ou quereríamos nascer de novo. Ele é um ato monergístico porque ele depende de Deus. Ele é um ato de Deus em nós. Diferentemente da santificação, que é um ato sinergístico, que Deus, na verdade, requer a nossa participação nesse ato. Mas o processo da santificação, ele é um processo que concorre entre Deus e nós, mas nós já temos, quando do processo da santificação, o Espírito Santo em nós. O novo nascimento não. O novo nascimento, Deus nos dá vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Nós só podemos ter esse processo sinergístico de santificação no decorrer do tempo e do espaço quando nós já nascemos de novo. Então, é um ato instantâneo. Ele é um processo monergístico, nascer de novo. Ele independe de nós. Isso gera um problema, né? Gera inquietações em nós. O Chesterton, que foi um teólogo católico do início do século XX, ele dizia que como é que todos nós temos queixas, né, em relação ao mundo, ficamos assombrados com as coisas que acontecem, sempre achamos que a nossa época é a época mais perigosa, a época mais violenta, que é a pior das épocas. O Chesterton falava, como é que nós podemos ficar assombrados com esse mundo que nos cerca e, ao mesmo tempo, nos sentirmos em casa aqui, né? Porque aí quando fala assim, olha, esse mundo é um horror, esse país é um horror, né? Todo mundo indo para as ruas hoje. Mas assim, quando fala assim, mas chegou a sua hora, né? Talvez você tenha que morrer agora, para dizer, não, mas espera aí, não é bem assim, né? A gente fica assombrado com as coisas do mundo, mas a gente fica, assim, se sente muito em casa aqui. E o crente, o nascido de novo, necessariamente ele é uma pessoa assombrada com esse mundo. E ele, quero crer, não se sente muito em casa aqui, não fica muito bem. Porque nós somos, né, como dizem em Hebreus, somos peregrinos aqui na terra. Hoje o Marcos Alexandre também comentou sobre isso. Nós não podemos, ao mesmo tempo que nos assombramos com esse mundo, ficarmos aqui e acharmos que aqui é a nossa casa, o nosso lar. Óbvio que isso gera, na verdade, decorre daí uma série de mudanças que a gente quer ou propõe ou a começar das nossas vidas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o novo nascimento. Vamos abrir as nossas Bíblias, né, em João, capítulo 3. Eu vou ler, porque nós estamos com o microfone, e esses irmãos me acompanham, que é o texto base para a gente falar sobre novo nascimento. João, capítulo 3, vamos do versículo 1 até o 10º. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus repetiu por pelo menos 3 vezes, aqui nesse trecho de 10 versículos, a necessidade de o homem nascer de novo. E a gente está muito acostumado, a ouvir, sobretudo os que cresceram na igreja, relatos, de conversão de pessoas, E aí você tem aquele testemunho mais marcante, o homem que estava lá na lama, envolto em drogas, alcoólatra, e que o Senhor resgata. Mas essa é uma maneira, Deus pode fazer um indivíduo assim nascer de novo, sem problema algum. Mas há certas similaridades com outros casos de conversão. Se eu fosse passar certamente aqui o microfone para cada um, aqueles que quisessem falar sobre a sua conversão, sobre o seu novo nascimento, nós teríamos várias histórias sobre o novo nascimento. O fato importante, e o que está sendo dito aqui, é que é necessário nascer de novo. Eu vou voltar depois desse texto com algumas considerações sobre esse relato, desse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Temos aqui 3 exemplos. Primeiro, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, bispo de Hipona. O Agostinho saiu de casa aos 16 anos, viveu até os seus 32 anos, no que ele mesmo, no livro de confissões dele, chamava uma vida de luxúria. E ele lutava contra ele mesmo. E, segundo ele, relato próprio dele, ele dizia que ele tinha um ídolo que era o ídolo do sexo na vida dele. E ele viveu por 32 anos, por 16 anos, na verdade, longe da sua mãe, Mônica, se eu não me engano o nome dela, a quem ele venerava muito, mas ele vivia uma vida intensa de pecado, até que o Senhor, um dia, o incomodou bastante, e ele, com ele mesmo, lutando, ele reconheceu e ele nasceu de novo depois de um reconhecimento árduo. E nos relatos no livro das Confissões do Agostinho, ele relata, na verdade, uma briga interior dele com ele mesmo. Foi quando Deus o fez nascer de novo. Então foi um momento na vida de Agostinho de muito conflito interior, até que Deus o fizesse nascer de novo. Esse é um exemplo de nascer de novo. E depois todos nós conhecemos a obra, a nossa própria igreja bebe teologicamente do que foi Agostinho depois dos seus 32 anos. Que foi 32 anos, foi quando ele foi convertido pelo Senhor. O segundo é um homem chamado Sadhu Sundar Singh, que viveu no Nepal no início do século XX, e ele, depois de queimar bíblias, perseguir cristãos, também, orando à noite, diz: olha, se eu não encontrar a verdade, eu amanhã vou colocar minha cabeça sobre os trilhos do trem. E ele tem uma visão, ele relata isso no livro dele, e ele diz: olha, você quer saber a verdade, eu estou te mostrando a verdade. Segundo ele relata, foi como se o Senhor houvesse aparecido para ele. Ele reconhece, na verdade, a soberania e a verdade por meio também de uma luta interior, mas de um reconhecimento. O C.S. Lewis, que é o terceiro, o processo de conversão, o novo nascimento dele, o que muda basicamente a vida dele, foi depois de uma conversa que ele teve com outro escritor muito famoso, à época, ali na década de 30 do século XX, o Tolkien, que foi quem escreveu o Senhor dos Anéis, não é isso?
ele relatando um pouco, ele discutindo sobre o cristianismo, ele vai fazer um passeio, que ele iria ao zoológico, ele relata isso também num livro dele, e ele diz assim, olha, o meu processo de conversão, quando Deus, na verdade, abriu os meus olhos para o Evangelho, para aquilo que Ele queria, foi como se eu tivesse há muitos anos dormindo, e eu tomei consciência de que eu estava dormindo durante todo esse tempo, e então eu acordei. Veja que temos 3 exemplos de homens de fé, que contribuíram para o Evangelho de alguma maneira ou de outra, cada um ao seu modo, que nasceram de novo por vias diferentes. E certamente cada um de nós terá uma história para contar de como nasceu de novo. E o texto de João é muito claro, olha, o vento sopra onde quer, da maneira que quer, fazendo alusão ao Espírito Santo. Há diversas formas de nascer de novo, não aquelas que nós estamos acostumados a ouvir dos grandes testemunhos, né? Isso, os grandes testemunhos, engraçado, porque eu cresci na Igreja Batista, então aqueles testemunhos que são os mais impactantes são aqueles que a gente até deixa assim, o outro crente, né? Assim, pô, mas isso não tive na minha vida, isso. Né? Mas o que o texto de João está dizendo, olha, o que é necessário é o nascer de novo. O como nascer de novo, o texto de João não está me dizendo se vai ser com um testemunho impactante, se eu preciso ir ao mais profundo abismo. O texto não me fala isso. O texto está falando, olha, o vento sopra onde quer. O Espírito faz a obra da maneira que lhe apraz. O que há necessidade de acontecer, se a gente voltar ao texto, é nascer de novo. Versículo 3 diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus, para nós vermos o reino de Deus, a única maneira que nós temos de ver o reino de Deus é nascendo de novo. Não há outra forma de ver o reino de Deus sem ser nascendo de novo. E é isso que o texto nos fala. Então veja, vários exemplos, e todos eles, uma coisa que é importante destacar, foram movimentos, não foi um processo que aconteceu na vida de cada um daqueles que eu citei, foi um movimento instantâneo, é um ato instantâneo, é um ato que vem no reconhecimento de nós mesmos de que é um ato de Deus. Agora isso nos deixa inquietos, obviamente. Pois não, fica à vontade. Mas no versículo 5 diz, o Senhor Jesus deixou claro como que acontece esse novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água é a palavra. Muita gente pensa que água é o batismo. Não, não é o batismo. Mas não é um sacramento. O batismo implica não necessariamente a lavagem de água, mas a morte. Porque o processo de nascimento do homem aqui no mundo é nascer mesmo. Primeiro ele nasce, depois ele cresce, envelhece e morre. No reino de Deus é o inverso. Primeiro nós morremos para as coisas desse mundo, e aí nós nascemos para Deus. É quando nós frutificamos, como ele disse, observa, insensato, aquele momento em que você lança a semente na terra, e se ela não morrer, ela fica só, ela apodrece e morre, né? E acaba. Mas quando nós morremos, é como a semente que morre e deixa a prova dela ali, aquelas 2 bandinhas da semente. A gente faz a experiência na escola do feijãozinho, né? Certo. E a gente vê as 2 bandinhas caídas lá. É a prova que a semente morreu. E aí vem aquela vida frutificante, né? Aí a gente vê a operação do Espírito Santo de Deus, a produtividade. Porque nós não vamos simplesmente nascer e ficar aqui paradinho, não. A gente tem que frutificar. E aí você se torna participativo, você vai, prega a palavra, você dá testemunho, você vive uma vida de santificação, que sem ela também é impossível ver a Deus. Isso, e a vida de santificação. Foi importante a irmã mencionar isso, porque esse texto, o versículo 5 de João, ele faz referência à água e ao Espírito,
que é um texto lá, eu estava até procurando aqui, é um texto de Ezequiel 36. E lá em Ezequiel 36, 24, 25 e 26, diz assim, olha, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. A menção lá em João capítulo 3 é a esse texto de Ezequiel capítulo 36. E a irmã pontuou bem isso, porque a ideia de água no capítulo 3 tem a ver com purificação na tradição hebraica. Tá? E o Espírito seria a promessa, na verdade, de Deus que daria o Espírito ao seu povo, que está aqui também, o cumprimento de uma promessa que está lá em João capítulo 3. E exatamente não é, e muitos creem que tem a ver com o batismo, ou seja, você é batizado, então você seria salvo. E não pode ser isso, exatamente o próprio texto de João nos diz, no versículo acho que 8, que fala sobre que o vento sopra onde quer. Obviamente que o processo de salvação, ele não poderia ficar restrito a um sacramento. O sacramento, nesse caso, é o batismo. Porque se fosse restrito a um sacramento, não haveria necessidade, e eu estou fazendo uma questão, isso é lógica, não haveria necessidade de o texto apontar, João apontar que o vento sopra onde quer. O vento não ficaria restrito ou limitado, estou falando do Espírito aqui, o vento, eufemisticamente. O vento, o Espírito, não estaria limitado a um sacramento, ou seja, só poderia salvar aquele que se batizasse. O que o texto de João, capítulo 3, está dizendo é o contrário. O Espírito, ele age onde quer, da forma que quer. Foi isso, quando eu trouxe os 3 exemplos aqui, que eu quis dizer. Da maneira como lhe aprouver, assim faz o Espírito e assim faz Deus, na salvação daqueles que ele de antemão escolheu. Portanto, a menção ali à água é uma menção à purificação, que remete a Ezequiel 36. E não ao batismo, e não ao sacramento. Porque o sacramento, a salvação não poderia vir de um sacramento específico, porque senão vocês vão te convir que aí a salvação não dependeria da graça de Deus, né? Dependeria daqueles que se batizassem, ou daqueles que pudessem ou impor as mãos, ou batizar por imersão, ou aspersão, não sei. Então, esse entendimento é bom que a gente fique claro ao ler João capítulo 3. Não é o sacramento, não é o batismo que salvaria, né, que salva. Né? É o Espírito, ali está fazendo referência à purificação que o povo deveria ter e depois ao cumprimento da promessa de enviar o Espírito. Vamos seguindo. E por quê? Por que nós precisamos nascer de novo, meus irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma consideração? Alguém tem uma resposta para isso? Por que eu precisei nascer de novo? Por que você precisou nascer de novo? Ou por que você precisa nascer de novo? Vamos ver o reino de Deus. Sem o novo nascimento, nós não vamos ver o reino de Deus. Como que nós vamos entrar na glória e participar da eternidade com Deus sem sermos nascidos de novo? Se Jesus falou 3 vezes com um doutor da lei a respeito desse assunto, é que isso é de suma importância. Não existe outro método para se entrar na glória celestial se não for nascido de novo. E para nascer de novo tem que morrer. Foi por isso que Cristo veio ao mundo e se entregou naquela cruz. A morte não era dele, era nossa. Quem pecava, a palavra de Deus diz que quem pecar, toda alma que pecar, essa morrerá. E o único meio de matar o pecado do homem foi ali na cruz. Cristo se fez pecador por nós. Nós precisamos, e uma decorrência disso que você comentou, nascer de novo, porque nós estamos, Efésios 2:1 diz isso, mortos nos nossos delitos e pecados. É por isso que a gente precisa nascer de novo. Nós não temos vida em nós mesmos. Isso lembra os piores filmes aí, trashes aí, né? Os mortos-vivos andando por aí, né? Uma figura mal comparando, né? São os mortos andando por aí. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados.
E certamente os mortos, não, portanto, vivificados em Cristo, esses mortos não podem entrar no reino de Deus. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como nos diz Efésios capítulo 2, é porque nós precisamos nascer de novo. E como eu li o capítulo 36 de Ezequiel, eu disse, olha, nós tínhamos um coração de pedra. Na verdade, Deus tira, na verdade, aqui era mais do que o coração, né? Aqui é o corpo inteiro de pedra, né? A nossa constituição inteira de pedra. E nós fomos trabalhados, modificados, instantaneamente, monergisticamente por Deus. E Deus nos transforma, que gera fé em nós, né? Ele produz essa mudança, essa metanoia, essa mudança de mente em nós, produzindo arrependimento e, consequentemente, a fé em nós. Mas isso é um ato dele, que era necessário ele mesmo fazer por nós. Ora, se nós estávamos mortos, né, eu desconheço um morto conseguir fazer alguma coisa. Morto, por definição, não consegue fazer absolutamente nada. Ou consegue? Se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, naturalmente nós não conseguiríamos ou não conseguimos renascer, nascer de novo. Exatamente porque nós estávamos mortos é que nós precisávamos, é que nós precisamos nascer de novo. E essa mudança, é importante dizer, gera em nós inquietações, óbvio, porque vamos pensar juntos, né? No mundo em que nós vivemos, né? Nós é um mundo, digamos, antropocêntrico, né? Que nós estamos no centro de todas as coisas. Nunca é o outro, muito menos Deus. Sempre somos nós, um mundo egoísta. Quando nós somos defrontados, primeiramente, com a nossa miséria intelectual, com a nossa miséria moral, com a nossa miséria espiritual, isso nos deixa inquietos. Ora, primeira inquietude, né? Eu não sou quem eu pensava que eu era. Isso é muito engraçado, porque eu tenho amigos não cristãos que ele fala assim, mas como assim eu sou pecador? Mas como assim eu sou ruim? Eu sou uma pessoa muito boa, Igor. O John MacArthur, pastor batista reformado dos Estados Unidos, escreveu um livro interessante. Ele fala assim, olha, Sociedade Sem Pecados. Esse é o título do livro dele. E mais ou menos a tese central do livro é essa, a dificuldade que o cristão de hoje tem em propagar o evangelho, em pregar a palavra, é que a gente vive uma sociedade tão antropocêntrica e que tem um deslumbre tamanho com o ser humano, que a noção de pecado, a noção de que o ser humano, por isso que a gente começa com a antropologia bíblica, que a noção de que o ser humano é uma imagem rachada, na verdade, de Deus, nós somos a imagem e semelhança, mas aquela imagem e semelhança foi um pouco destruída pelo pecado, essa imagem a sociedade hoje já não tem. Nós somos todos seres perfeitos. Ora, se somos perfeitos, se há a crença de que nós não estamos mortos dos nossos delitos e pecados, pergunto eu, qual necessidade nós teríamos de um Salvador? Nenhuma. Se eu sou muito bom, se eu sou perfeito, se eu não tenho pecado, qual a necessidade de um Redentor? Qual a necessidade de Cristo morrer por mim na cruz? É nula essa necessidade. E o John MacArthur escreve, olha, nós vivemos numa sociedade sem pecado. Se você perguntar o que é pecado, poucas pessoas terão noção do pecado. Não tem noção do pecado porque não tem noção da santidade de Deus, da perfeição de Deus. Você só começa a ter ideia do pecado quando você começa a ver a Deus como ser perfeito, porque Ele é o absoluto. Se Ele é o absoluto, e você, quando você se enxerga, na verdade, não em relação ao seu próximo, quando você se enxerga em relação a Deus, aí é um pouco difícil você dizer que você é perfeito. Mas a sociedade não vive assim. Então a gente começa a ficar inquieto, né? Nós, seres humanos, que eu estou falando, em geral, antes de nós nascermos de novo. Isso nos inquieta, porque nós somos defrontados, somos, na verdade, afrontados com a nossa miserabilidade espiritual, moral, legal, etc., diante de Deus. A segunda coisa que nos inquieta
é que o nascer de novo é algo feito por nós, e não por nós mesmos. Isso inquieta mais ainda, porque, eu já estou ruim aí, como você está me mostrando, e eu não posso fazer nada? Olha que situação. É absolutamente, assim, você fica de mãos atadas, se não convir comigo. Olha, eu já sou da maneira ruim como você está me apontando, e é algo feito por mim. Eu não posso simplesmente levantar e dizer, olha, eu irei para o céu. Não posso fazer isso. Isso é obra de Deus. Só um minutinho. E a terceira coisa que nos deixa inquietos é porque aponta em nós, na verdade, faz surgir em nós a noção da total liberdade de Deus. E a gente quer liberdade para nós mesmos. Isso é bom, humanamente falando. Mas quando é apontado em nós, olha, Deus é absolutamente livre para fazer você nascer de novo ou não, aí a gente já também fica inquieto. A liberdade de Deus é tamanha, o vento sopra onde quer, está dizendo lá o texto de João. E depois disso eu vou passar a palavra para a irmã, e aí eu vou comentar o texto de João, para a gente ter algumas... Desculpa. Pois não, irmão. O próprio Davi, o salmista, diz que nós nascemos na iniquidade e em pecado nos concebeu a nossa mãe. E Adão, os nossos primeiros pais, eles já experimentaram isso, porque o pecado veio por causa deles. E de lá para cá a coisa não mudou, não. Todos os que nasceram, já nasceram na carne e em pecado. Então, se não acontecer a morte através do corpo de Cristo, nós não temos condições de ter uma vida nova e nem um novo nascimento. Porque se não nascer de novo, não vai ter novidade de vida. Nascer de novo significa isso, novidade de vida. Exatamente. E a gente vai ver. Eu comentei a razão disso, por que nós precisamos nascer de novo. Comentei que isso nos deixa inquietos, porque nós temos uma imagem distorcida de quem nós somos. É porque é muito mais fácil a gente achar que a gente é muito bom, né? E o diabo age assim, né? Essa semana mesmo, eu errei no trânsito e tal, e aí a pessoa reclamou comigo, e eu fiquei chateado porque ela estava reclamando comigo. Olha, não faz o menor sentido. Eu estava errado, eu sabia que eu estava errado, mas eu não gostei quando a pessoa me repreendeu. O John Piper fala o seguinte: quando falamos sobre o novo nascimento, a eternidade pende na balança. É isso que a irmã estava comentando. Falar sobre o novo nascimento é falar sobre a eternidade. Não há dissociação entre essas duas coisas. Novo nascimento é falar, é fazer a balança pender para a eternidade. O texto de João, vamos voltar ao texto de João, eu acho que é um texto interessante. Você falou sobre novidade de vida, né? O texto de João é um texto muito importante, vocês podem ver lá logo no início do capítulo, que Nicodemos era um fariseu, tá? E dentre as diversas, não é bem seita, mas talvez tradição ali dos judeus, os fariseus eram profundos conhecedores da palavra. Talvez eles conhecessem, os escribas eram os maiores conhecedores, porque os escribas repetiam ali, escreviam, né? Sabiam de cor e salteado ali as escrituras, e os fariseus estudavam muito. Eu vou usar seita, mas não era bem esse o conceito, era uma seita importante dentro de conhecimento dentro do judaísmo. E é interessante porque o texto, eu vou voltar aqui o texto, para vocês terem uma ideia. O texto fala, olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite, e há alguns teólogos que comentam que, olha, o fato de ele ter ido de noite era um pouco assim, para meio que se esconder, né? Alguns falam isso, mas isso obviamente é uma ilação, não se sabe exatamente se é porque ele estava querendo se esconder ou não, mas há uma possibilidade que ele estava querendo se esconder para falar com Jesus. Ele foi de noite ter com Jesus. Sabemos que és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Primeira coisa importante que eu vejo nesses 2 ou 3 primeiros versículos. Ora, para nascer de novo, não adianta eu ser a pessoa religiosa. Porque, ora,
se Nicodemos, que era um dos principais dos judeus, foi ter com Jesus, e Jesus alertou ele, olha, não adianta você ser fariseu, não adianta você conhecer a Bíblia, ou no caso o Pentateuco, lá, a Torá, de frente para trás, não adianta, você precisa nascer de novo, isso é diferente. Não se trata aqui de religiosidade, Nicodemos. Não se trata aqui de assentimento intelectual pleno, de você conhecer profundamente. Aqui eu preciso nascer de novo. Ora, Jesus está falando com um dos principais judeus, um fariseu. Isso era importante, é importante destacar isso desse texto. Você pode saber tudo decorado aqui da Bíblia, você pode conhecer todos os livros, mas isso não garante que você será salvo. Você precisa nascer de novo. Pegue o exemplo de Nicodemos. Segunda coisa importante nesse texto, que me faz, que é o versículo 2, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos via as ações sobrenaturais de Jesus. Mas isso também não basta. E hoje é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente tem aí visto várias igrejas no evangelicalismo brasileiro, de apóstolos, bispos, pastores, etc., impondo a mão, a pessoa cai e tal, e aí acontece não sei o quê, um pequeno show ali de fé, alguma coisa assim. Ver sinais, reconhecer sinais sobrenaturais não indicam necessariamente que o indivíduo foi ou será salvo. Nicodemos era fariseu, tinha todo conhecimento, profundo conhecimento das Escrituras, e Jesus está dizendo, olha, você tem que nascer de novo. Nicodemos, não adianta você ver os sinais que eu estou fazendo, que são sobrenaturais, e ter um assentimento sobre esses sinais sobrenaturais, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Então, assim, não adianta a gente ir na igreja lá, porque lá tem poder também, né? Assim, óbvio, ninguém vai dizer que há dons, e Deus assim o fez e repartiu entre os membros da igreja. Mas o sinal per si não é indicativo de que há salvação, ou de que, na verdade, reconhecer o sinal sobrenatural é um indicativo de que houve novidade de vida. Isso é muito importante nesses dois primeiros comentários, porque isso também pode deixar inquieto. Olha, a salvação, o novo nascimento, a novidade de vida, ela não vem por reconhecimento intelectual, não vem por reconhecimento de obras sobrenaturais. Ela vem pelo novo nascimento. E se a gente voltar, então, olha, quando nós nascemos de novo, nós obtemos uma nova religião necessariamente? Não. Não quer dizer que nós vamos obter uma nova religião. Ora, Nicodemos era um homem absolutamente religioso. Nós simplesmente reconhecemos, quando nós nascemos de novo, o caráter sobrenatural de Jesus? Tampouco. O diabo também reconhece o caráter sobrenatural de Jesus. E não foi salvo. Nicodemos reconheceu o caráter sobrenatural de Jesus, e isso não foi o suficiente. Ele precisou nascer de novo, de novidade de vida. Nós melhoramos a nossa velha natureza? Tampouco. Nós, na verdade, quando nascemos de novo, alteramos radicalmente a nossa natureza. E a expressão é nascer de novo. Não é não é recalchutar, né? Não é fazer uma plástica. Ali é nascer de novo. Não tem outra maneira. Nós temos que nascer de novo. Não é melhorar a nossa velha natureza. É ter uma nova natureza. É isso que a palavra nos diz. Isso gera em nós uma mudança, um efeito, tá? Na maneira de nós vermos absolutamente tudo da nossa vida muda, né? Da água para o vinho. O que está aqui nessa imagem? A gente é capaz, na verdade, quando a gente nasce de novo, de compreender uma série de coisas que a gente não compreendia antes. A nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos as coisas, muda completamente. Aqui é claramente um sapo. E a gente, quando está ali, que a gente não nasceu de novo, eu não vou dizer que vocês não nasceram de novo, se vocês não tiverem visto ainda,
a gente consegue mudar a nossa cosmovisão, a gente pensa, na verdade, de uma maneira completamente diferente. As coisas passam a ser diferenciadas para a gente. É a mudança completa de vida que eu fazia referência. É a novidade de vida. Em vez de ver só um sapo, eu consigo ver um cavalo nas coisas. A minha cosmovisão, ela consegue ser plenamente alterada. Se antes eu via só que eu era muito bom, eu só conseguia ver uma parte da realidade, uma imagem distorcida. Agora eu consigo ver o mundo com outras lentes, eu consigo ter maior amplitude, profundidade, porque eu passo a ver com os olhos de Cristo. Veja que isso é a profundidade do novo nascimento nas nossas vidas. Eu vou seguindo. Isso gera, obviamente, essa cosmovisão cristã em nós. A natureza é transformada e, portanto, a gente cria, na verdade, uma nova história em nós. Vamos ler 1 João, capítulo 5, que aí dá um pouco a ideia que eu queria trazer de quais são os efeitos da novidade de vida em nós. Tá? Aliás, o livro de 1 João, a epístola de 1 João, ela é importante. Tá? Estou tentando encontrar o versículo que diz que João escreveu estas coisas para que saibais que vocês são salvos, que vocês têm a vida eterna. E por que eu trago a primeira epístola de João? Porque aqueles que não leram ainda, são apenas 5 versículos, são 5 capítulos, é importante, porque aqui traz um pouquinho a ideia, e João fala isso, estou escrevendo isso para que saibais que vocês têm a vida eterna. Quais são os efeitos do novo nascimento na vida do cristão? Aí você se pergunta, mas eu nasci de novo? Aí o que o João está escrevendo é o seguinte, olha, se isso acontecer na sua vida, se você fizer isso, se você está assim, creia, você nasceu de novo. É a 13? Estas coisas, é isso mesmo, 5:13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Mas toda a epístola, ela é escrita, na verdade, testificando um pouco do que são os efeitos, de qual é a aparência exterior, na verdade, como é que são as ações dos filhos de Deus. Aqui eu selecionei 1 João capítulo 5, do versículo 1 ao 5, e diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O capítulo 5 é o resumo de toda a epístola de 1 João. Tá? Algumas coisas me chamam a atenção aqui, eu vou depois enumerar algumas características daqueles nascidos de novo, mas aqui algumas coisas me chamam a atenção. Ora, aquele que é nascido de novo, na verdade, ele guarda os mandamentos de Deus, e os seus mandamentos não são penosos. Olha só, gente, como isso é interessante. Para as pessoas que estão de fora, na igreja, que não nasceram de novo, os mandamentos de Deus são muito penosos, né? Aí você para com uma pessoa, conversa com uma pessoa, dizendo, mas não é possível que vocês fazem isso. É difícil demais fazer isso. Como é que vocês conseguem?
Não, mas tem que ir para a igreja mesmo, tem que ter comunhão com quem está na igreja, tem que ir na igreja 2 vezes no domingo, não que seja uma regra, óbvio, mas assim, isso não é penoso demais, não? Sair de casa, ir para a igreja, participar aqui do culto, aqui, vir reunião segunda-feira, ficar até às 10 da noite e tal. O que o texto de 1 João está dizendo é o seguinte, olha, óbvio que isso não são mandamentos, tá, gente? Mas assim, eu estou dando uma ideia, uma dimensão maior para isso. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Certamente as pessoas que cumprem, que nasceram de novo, o que o texto de João está falando, é que cumprem os mandamentos de Deus de forma que aquilo não é mais um fardo. Como é que era lá no Antigo Testamento? Ninguém conseguia ser muito salvo, né? Porque a lei estava ali, né, para incriminar a pessoa, porque ela não conseguia simplesmente cumprir tudo da lei. E a lei era muito penosa para o indivíduo. E o que João está dizendo é o seguinte, olha, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus. 2 pontos. Que guardemos os seus mandamentos não são penosos. E as pessoas que nasceram de novo não têm a ideia, não têm a dimensão de que os mandamentos de Deus são penosos. Isso é muito diferente do que a gente costuma ouvir por aí. Por quê? Por que aquilo não é penoso? Porque o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E vence o mundo pela fé. E a fé foi dada quando nós nascemos de novo. Ora, Deus monergisticamente nos fez nascer de novo, nos dando fé. Fé no seu Filho, Cristo Jesus, que é quem nos capacita diariamente, ou como diria a nossa presidente, né, diuturno e noturnamente, né, diuturno e noturnamente, a cumprir os mandamentos dele, que não são, para nós que nascemos de novo, penosos, aliás, são prazerosos andar dessa forma, mas é a nossa fé, quando nós nascemos de novo, fé em Cristo, que venceu o mundo, é que nos faz vencer o mundo, e nos faz cumprir, leiam de trás para frente, na verdade, né? A nossa fé nos faz vencer o mundo, essa mesma fé, isso vai dar daquele nascido de novo, é que nos faz cumprir os mandamentos de Deus, e que esses mandamentos, eles não são penosos, muito pelo contrário. Ora, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Esse é o questionamento. Algumas evidências, então, só para a gente concluir, eu abro um pouquinho para quem quiser falar. Algumas evidências dentro, assim, estritamente dentro da primeira carta de João, daqueles que nasceram de novo. Eu vou citar, tá? E vou citar alguns versículos, aqueles que quiserem anotar, anotem. Aqueles que nasceram de novo, eles guardam os mandamentos. Aqui já está escrito isso. Os que nasceram de novo andam como Cristo andou. Você anda como Cristo andou, ou pelo menos tenta, né? Andar como Cristo andou Aqueles que nasceram de novo não odeiam as pessoas, mas as amam. 1 João 2,9, isso, a referência. Aqueles que nasceram de novo não amam o mundo. 1 João 2,15. Isso tudo está em 1 João. Estou retirando ipsis literis de 1 João, tá? Aqueles que nasceram de Deus confessam o Filho e o recebem. Aqueles que nasceram de Deus praticam a justiça. Aqueles que nasceram de Deus não vivem na prática do pecado. Aqueles que nasceram de Deus possuem o Espírito de Deus. 1 João 3,24. Aqueles que nasceram de Deus creem que Jesus é o Cristo. E aqueles que nasceram de Deus vencem o mundo. Ora, temos aqui, guardam seus mandamentos, andam como Cristo andou, não odeiam as pessoas, mas as amam, não amam o mundo, confessam o Filho e o recebem, praticam a justiça, não vivem na prática do pecado, possuem o Espírito de Deus, creem que Jesus é o Cristo e vencem o mundo. Lembre-se que João escreveu, olha, escreva essa carta para que saibais que tendes a vida eterna. Essas são algumas características daqueles que nasceram de novo. Como é que a gente se olha diante disso daqui, das evidências que João nos dá? Você pratica a justiça, você anda como Cristo andou, você odeia o pecado, você ama o mundo? Aí é um pouco a hora da gente pensar um pouco na nossa vida. Se nós nascemos de novo, como é que esse processo da nossa vida aconteceu? Aqui são as características, até
se pudesse passar dever de casa, a gente passava, olha, leia 1 João durante a semana. De segunda a quinta você lê um capítulo por dia. É bem curto. Em 1 João, é? Em 1 João que ele fala isso? Eu não sabia, não. Nesse livro ele fala isso. Lê 7 dias, a carta inteira. Não tem como permanecer dúvida. E esse é o texto que a gente está comentando. Eu é um pouquinho mais radical, leio 5, né? Um capítulo por dia, gente. Né? São 5 capítulos, não precisa de 7 para isso. Né? É bem pequenininho, né? É bem pequenininho. E aí você tem as evidências, a evidência empírica daqueles que nasceram de novo. Ora, nessa aula a gente passou por alguns pontos importantes. A irmã comentou, olha, a gente não pode ver a Deus, não pode entrar, na verdade, no céu, se nós não nascermos de novo. Isso está no texto de João. Por que a gente precisa nascer de novo? Porque nós estamos mortos. Morto não consegue entrar em lugar nenhum, não consegue ter vida. Nós precisamos nascer de novo. Isso gera inquietudes em nós? Sim, certamente gera inquietudes. Mas é um processo necessário para que nós entremos no céu. É nascer de novo. Isso não depende de nós, isso depende de Deus. E aqui, 1 João tem as evidências daqueles que nasceram de novo. Se os irmãos quiserem ler. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Tinha outras coisas para comentar, mas eu vou ficar por aqui para dar a oportunidade de vocês falarem. Na próxima aula a gente começa com, na verdade, um pouco sobre teologia, especificamente teologia. A gente passou a primeira aula falando sobre quem é o homem, biblicamente quem é o homem. A gente só consegue entender a necessidade do novo nascimento, a gente sabe quem nós somos. E daqui em diante a gente vai dizer, olha, diante de quem nós somos, da necessidade que nós temos de nascer de novo, como é que a salvação opera, né? Logicamente, não cronologicamente. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria só falar mais uma coisa. Quando o irmão mencionou aí o versículo 3, que os mandamentos não são penosos, não são mesmo. Porque o salmista diz lá no primeiro capítulo dele, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não participa das coisas do mundo, né? É muito bacana o mundo olhar para o cotidiano deles e dizer, a gente tem uma vida boa, nós somos felizes, a gente senta no final da tarde, vai falar da vida alheia, observar as meninas que passam na rua, tomar nossa cerveja. E, quer dizer, aquilo para eles é um prazer, né? Mas o prazer do Filho de Deus é estar na casa do Senhor, é fazer a vontade do Pai. Quer dizer, nós nos identificamos com a palavra, essa palavra transformou a nossa vida. Aquilo que o mundo sente prazer, não traz nenhum prazer para nós. Os filhos de Deus, o prazer do Filho de Deus é diferente. Então, o mundo jamais vai entender isso, se ele não experimentar. As coisas de Deus são loucura, né? São loucura. É. Paulo diz isso. Mais algum comentário, gente? Não havendo comentários, vamos orar. Acabamos na hora, certinho. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor está entre nós, porque podemos vir à Tua casa, ó Deus, e aprender um pouco mais da Tua palavra. Que nós tenhamos, ó Deus, comunhão com as nossas famílias hoje, possamos retornar aos nossos lares, ó Deus, em paz, e que o Senhor, Deus, nos traga logo mais à noite para continuarmos cultuando o Teu nome, Pai. Nos abençoa, ó Deus, no decorrer da semana que se inicia, que o Senhor, ó Deus, esteja conosco, nos fortalecendo, nos vivificando e nos auxiliando, ó Deus, no nosso processo de santificação. Sê conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.